Olá, queridos amigos, é bom ter cada um de vocês junto conosco em mais um culto que queremos juntos celebrar a Deus. Agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu, aproveitar esse tempo da graça que Deus nos dá e assim ouvir a Sua palavra, nela meditar, orar, louvar a Deus e assim viver a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Sejam todos muito bem-vindos e assim convidamos todos a cantar junto conosco o primeiro hino. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos teus, leva-os para os céus. Em aperto e dor, mostra o teu favor. Quando vem a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência, faze-nos fitar o celeste lar. Vem nos conduzir ao feliz porvir, não nos deixes sem amparo, no caminho agreste amaro. Fim da vida aqui, leva-nos a ti. Iniciamos e celebramos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos deu mais um dia de vida. Deus nos deu mais uma oportunidade para nos achegarmos diante dEle, reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, confessar a Ele tudo o que está em nosso coração, pedir perdão dos pecados que lembramos, inclusive daqueles que nós até já esquecemos. Também tempo de confiarmos em Jesus Cristo como o nosso Salvador, que nos dá de graça este perdão. Portanto, vamos aproveitar esse momento, esse tempo da graça que Deus nos dá e confessar diante de Deus todos os nossos pecados. Que Ele, por amor a Jesus Cristo, nos conceda o perdão. Nós vamos orar. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e muitos pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, maus desejos, avareza, inveja, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente de todos os meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e peço a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Deus nos ensina em Sua palavra e estamos ainda no tempo de anunciar este perdão. Estamos ainda no tempo de ouvir este perdão, esta mensagem maravilhosa de salvação em Cristo. Assim anunciamos da parte e por ordem de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que os nossos pecados em Cristo estão perdoados. Que Deus nos conceda o seu Espírito Santo, que possamos realmente corrigir a nossa vida e seguir os ensinamentos do nosso bom e amado Deus. Ainda há tempo, ainda estamos no tempo da graça. Que Deus nos abençoe e guarde a todos. Amém. Leitura do Salmo para o culto de hoje. Lemos do Salmo 39, do versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver?
Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Até aqui a leitura do Salmo. Nós cantamos o próximo hino. Espírito divino, nobre ensinador, que revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nasce mostre, regenerador. Vem que sempre nas trevas que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nasce mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao Pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nasce mostre, regenerador. Operas entre os povos, vera convenção, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder nasce mostre, regenerador. Leitura da Epístola para este culto, conforme está escrito em Tiago, capítulo 4, lemos do versículo 13 até o versículo 17, onde diz assim: Agora escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Até aqui a leitura da Epístola. Leitura do Santo Evangelho para este culto, conforme está escrito no Evangelho de João. Lemos do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6, onde nos diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho?
Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convidamos todos a confessar juntos conosco a fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Prezados amigos, queremos refletir nas palavras bíblicas ouvidas até aqui. Destacamos do Salmo 39, os versículos 4, 5 e 6, que nos dizem assim: Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Prezados amigos, quando vinha vindo para a celebração deste culto, soube do falecimento de um amigo, um senhor de idade, a quem eu ainda queria visitar, com quem ainda queria conversar, mas não deu mais tempo. Partiu para estar com Jesus. E assim talvez cada um de vocês poderia ter exemplos de pessoas que estavam na vossa convivência, juntos com vocês, e de uma hora para outra, de um dia para o outro, partiram para a eternidade. Estamos assim diante da morte. E estamos assim diante da brevidade dos nossos dias, da vida. E isso nos faz pensar e refletir de como nós aproveitamos o tempo que Deus nos dá. Hoje estamos aqui, amanhã talvez nós não estejamos mais. E isso nos traz muitas vezes angústia, preocupação, medo. E onde vamos buscar conforto e consolo para estas horas de despedida, especialmente quando são assim de uma forma muito repentina?
De onde vamos buscar consolo e conforto e forças quando a morte nos causa esta preocupação, esta angústia? Nestas horas podemos e devemos olhar para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando ele lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no primeiro versículo, diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Ou seja, é em Jesus Cristo, na promessa de salvação, na promessa de vida eterna, que nós encontramos e buscamos forças para seguirmos em frente. E para sairmos deste medo, desta angústia da morte. Claro que nós queremos viver ainda muitos anos aqui e precisamos e devemos trabalhar e fazer as coisas para isso, para vivermos muitos e muitos anos. Mas ao mesmo tempo, nós também podemos e devemos olhar para Cristo. E então, tanto faz quando vier a morte, estaremos preparados, não seremos pegos de surpresa. O tempo para arrependimento, o tempo para perdão é agora. O tempo da graça é agora. Não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Infelizmente, muitos vivem como se durassem para sempre aqui na terra. Como se a morte não existisse. Não dão importância para a palavra de Deus, a presença aos cultos, a sua vida de fé, a sua vida de oração é algo que praticamente não existe. O apóstolo Tiago diz assim: agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Portanto, um alerta para todos nós, para aproveitarmos esse tempo da graça, esse tempo que Deus está nos dando generosamente, para buscarmos o seu perdão, para o arrependimento, para a mudança na nossa vida, para seguirmos a Jesus. Jesus diz lá no Evangelho de João, no texto que nós lemos, quando Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Palavras consoladoras, palavras que nos enchem de esperança, quando Jesus nos mostra o caminho para a vida eterna lá no céu. Por mais que a morte nos assuste, nos traga tristeza, angústia e preocupação, por mais que podemos ser pegos de surpresa, se estivermos firmados em Jesus Cristo, como o caminho, a verdade e a vida, estaremos com Jesus lá na vida eterna no céu. Esta pode e deve ser a nossa fé, a nossa certeza. Aproveitarmos o tempo que Deus está nos dando para convivermos de forma harmoniosa cristã, para aproveitarmos o nosso dia a dia com a nossa família, nossos amigos, com a nossa igreja, com a nossa comunidade cristã. Demonstrarmos amor uns pelos outros, demonstrarmos o nosso amor a Deus, darmos o devido testemunho. E aí tanto faz quando a morte vier. O amigo de quem eu me despeço hoje já tinha 92 anos, mas muitos jovens partem. Tanto faz quando nós partirmos, que nós sejamos encontrados fiéis, que Jesus seja o caminho, a verdade para a nossa vida. E que assim nós olhemos com atenção aquilo que o salmista nos lembra, quanto é breve a nossa vida, uma sombra, uma neblina, como diz Tiago, e que nós levemos isso muito a sério, que Jesus esteja sempre presente em nossa vida, que nós vivamos a nossa vida de fé, sabemos que somos pecadores e imperfeitos, mas que sempre busquemos o perdão em Deus, busquemos os ensinamentos de Deus na sua palavra e assim procuremos viver a nossa vida cristã. Lembrando sempre que dependemos totalmente da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus.
É Ele que nos dá de presente a vida eterna lá no céu. Que esta vida eterna lá no céu nos encha de esperança, seja a nossa motivação para seguirmos aqui a nossa vida de amor a Deus e de amor ao nosso próximo. Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos, que dê sabedoria e que cada um faça um bom uso do seu tempo. Que assim seja. Amém. Nós vamos orar. Bondoso e eterno Deus, nós te rendemos graças e louvor por todas as bênçãos que nos concedeste até aqui. Te agradecemos por esse tempo, o tempo da graça que tu nos dás, tempo de arrependimento, tempo de perdão. Que possamos aproveitar com sabedoria o tempo que tu nos dás, tempo de amar a ti, tempo de amar ao nosso próximo. Pedimos a Deus em nossa oração, em favor daqueles que estão doentes, que tratam da sua saúde, que tu possas amparar e cuidar de cada uma destas pessoas e, se for da tua santa e boa vontade, que possam se restabelecer e seguir a sua vida normal. Pedimos que nos protejas e nos livres de qualquer perigo, a nós, as nossas famílias. Ó Deus, que possamos continuar anunciando o teu perdão, a tua salvação em Jesus Cristo. Que as pessoas possam encontrar em ti e no teu amor a esperança, a vida eterna, a salvação. Oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Convidamos todos a orarmos juntos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Assim chegamos ao final de mais um culto. Que bom que vocês estão conosco. Sigam conosco, nos acompanhando nas redes sociais, os nossos cultos, as músicas, as mensagens, as orações. Quem puder e quiser compartilhar junto com seus amigos, ficamos felizes, agradecidos. E assim queremos seguir em mais uma semana de vida que Deus nos concede, o tempo da graça, o tempo do perdão, tempo de arrependimento, tempo de aproveitarmos a vida com aqueles que estão perto de nós, com as nossas famílias, nossos amigos, as nossas comunidades, as nossas igrejas cristãs, e que assim possamos testemunhar o amor de Jesus a cada vez mais pessoas. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem com Deus, nos despedimos cantando o último hino. Estamos nós.